Boa noite, meus amigos. Jesus envolva cada um de nós em sua paz, em sua luz, em seu amor. Nós que estamos vivendo dias desafiadores, nós estamos muito precisados de Jesus nas nossas vidas, né? E nós ficamos muito felizes de estar aqui novamente, conforme acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, para estas singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E este é o canal Espiritismo na Prática. E quem não é inscrito, se inscreva, por favor, deixe o like, isso é muito bom. É muito importante para o canal a inscrição, o like de vocês, né? E isso ajuda muito na divulgação da mensagem espírita. Então, nós vamos fazer uma prece, como sempre, e vamos fazer a nossa reflexão. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, queremos te agradecer, Mestre, primeiramente, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu evangelho de amor, pela tua doutrina, esta doutrina espírita, libertadora de consciências, consoladora, que consola as nossas dores porque esclarece o porquê de nós passarmos por situações, às vezes muito dolorosas, mas com a certeza da tua presença, do teu amparo e da tua proteção, porque foi o Senhor mesmo que disse, Jesus, que nós somos ovelhas do seu rebanho. E o Senhor é o bom pastor, que cuida das ovelhas, que conhece cada ovelha pelo nome, e que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. E também é a promessa que o Senhor nos fez de que estaria sempre conosco, que jamais nos deixaríamos a sós, nos deixariam órfãos. Então, nós somos muito gratos por o Senhor confiar tanto em nós, investir tanto em nós, e que nós possamos, com a tua ajuda, colocar em prática os teus ensinamentos e sermos merecedores desta assistência amorosa. Abençoa o nosso esforço, abençoa todos os nossos irmãos em humanidade e envolva-nos na tua paz, na tua luz e no teu amor. E é em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos amigos espirituais, que nós estamos iniciando as nossas singelas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, como nós estamos bem próximos do Natal, né? Nós resolvemos escolher para a nossa reflexão uma mensagem de Emmanuel. O título é Mensagem do Natal, que está neste livro, Antologia Mediúnica do Natal, que é psicografia de Chico Xavier,
e nós encontramos aqui 80 mensagens referentes ao Natal. Então, nós temos mensagem de Emmanuel, de André Luiz, temos crônicas de Humberto de Campos, mensagem de Meimei, temos poesias, uma maravilha. Esse meu livro é muito antigo, está bem velhinho, mas não é essa capa, né? Claro, sempre colocam capas lindas e é uma tentação para a gente. Mas como a gente gosta de livro que já foi muito manuseado, eu continuo com esse meu livro velhinho, mas muito precioso. Então, é a mensagem 49, que Emmanuel vai comentar a fala dos espíritos, né, chamados anjos, que entoaram louvor a Jesus lá na manjedoura. E a frase é: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, que Lucas relata em seu evangelho, no capítulo 2, no versículo 14. E fazendo assim um parênteses, o evangelho de Lucas é o que mais traz detalhes desde a visita do anjo, né, do Espírito Gabriel, para Maria Santíssima, para dizer que ela seria a mãe de Jesus, e toda a vida de Jesus, com muitos detalhes. E eu tenho por hábito, todos os anos, no dia 1º de dezembro, eu começo a ler o Evangelho de Lucas, um capítulo por dia. E é interessante porque a gente sente a psicosfera diferente em dezembro, né? A gente sente assim Jesus mais próximo de nós, as vibrações de amor elevadíssimas de Jesus envolvem o planeta Terra. Então, lendo o Evangelho de Lucas, um capítulo a cada dia, a gente se sente muito próxima desse mestre querido. Então, fica aqui a sugestão. Eu gosto muito de fazer, né, essa leitura diária. E aqui, Emmanuel vai comentar o seguinte, que esse cântico dessas legiões angélicas, na noite divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre ali, que tinha acabado de nascer. O louvor celeste, diz Emmanuel, sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. E ele diz que a frase, a primeira, glória a Deus nas alturas, significa o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Então, é o louvor, né, que nós fazemos a Deus, nosso Pai, reconhecendo-o como Pai, né? Reconhecendo como a inteligência suprema, conforme a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus, a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Responderam os espíritos a Kardec, quando ele pergunta que é Deus. E Jesus vem nos ensinar que Deus é nosso Pai, quando ele, na oração do Pai Nosso,
ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Então, nós temos certeza que Deus é nosso Pai, que nós somos seus filhos, que Jesus é nosso irmão mais velho. Então, nós louvamos a Deus, né, dizendo glória a Deus nas alturas, reconhecendo, conforme Emmanuel diz, que Deus, né, é o Senhor Supremo da vida. E nós sentimos isso de todo o coração e de toda a alma. Aí a saudação dos anjos continua: paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Então, se nós somos irmãos uns dos outros, se nós somos filhos do mesmo Pai, o nosso aprendizado é de amar esses nossos irmãos em humanidade. E amando, primeiro, a Deus, segundo, a nós mesmos, e depois ao próximo. Porque se nós não amamos a nós mesmos, nós não temos condições de amar o próximo. Então, quando nós nos amamos e sabemos que nós temos que amar o próximo, ou seja, desejar para o próximo tudo que nós gostaríamos que desejassem para nós, fazer para o próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco e tratar o nosso próximo como gostaríamos de ser tratados. Então, quando nós compreendemos isso, fica mais fácil a nossa caminhada, porque nós vamos perdoar mais, nós vamos desculpar mais, vamos ter mais paciência, né, com o nosso próximo e vamos aprender a construir em nós a paz do Cristo. Então, Francisco de Assis mostrou isso muito bem, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver desespero, que eu leve a esperança, e toda aquela belíssima prece atribuída a Francisco de Assis. Então, quando nós pensamos, né, como que eu vou fazer todo o bem para as pessoas? Como que eu vou exercer essa fraternidade, essa caridade que é o amor em ação, né? Aí a gente pensa assim: eu preciso dar o melhor de mim em benefício do meu próximo. Então, nós vamos nos esforçar, quando nós compreendemos isso, para construirmos em nós a paz, para construirmos a bondade, o amor, né? A luz em nós, para que nós tenhamos condições de doar tudo isso para o nosso próximo. E se eu não tenho paz, como que eu vou passar paz para o outro? Se eu não tenho gestos de bondade, como que eu vou ter bondade? Se eu não sou bondoso, como que eu vou ter gestos de bondade para o próximo? Então, nós precisamos nos abastecer dessas virtudes para que nós possamos doar para o nosso próximo. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. O que os espíritos respondem? É benevolência
para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, essa é a síntese do amor que Jesus nos ensinou. E o nosso esforço é entender e colocar em prática. Depois, a terceira parte dessa saudação desses espíritos angélicos é boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Então, boa vontade para com todos os homens, principalmente para aqueles mais necessitados. Necessitados de amor, de compreensão, de luz, de paz, de paciência, não é? A gente sabe que não é fácil. Todos nós conhecemos pessoas difíceis no nosso ambiente de trabalho, na nossa família e até no centro espírita, não é? Mas a gente precisa parar e pensar. Eu acho o outro difícil, mas será que eu não sou difícil para o outro? Então, essa análise que a gente faz, né? Nessa boa vontade para com os homens. A boa vontade de perdoar, a boa vontade de compreender, a boa vontade de calar uma ofensa, não é? São essas migalhas de amor que a Meimei diz que nós podemos doar para o nosso próximo, como um sorriso. Às vezes você anda na rua, tem uma pessoa, vem com a cara fechada, e às vezes ela está com um problema grave, ela está triste aquele dia, está desanimada, angustiada, desesperançada. Aí você dá um sorriso e fala, bom dia. E esse sorriso e esse bom dia tem a capacidade de mudar os sentimentos daquela pessoa. Não custa nada. Ah, mas se ela não responder, não importa, você fez a sua parte. Mas fica no coração daquela pessoa o seu sorriso, a sua palavra, o seu bom dia alegre, como quem diz, não desanima, tenha bom ânimo, tenha esperança, tudo passa, você não está sozinho, não é? Tem muitos significados. Aí, Emmanuel diz assim, o Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. E ele vai dizer que aquele menino, né, aquele enviado celeste, melhor dizendo, usando as palavras de Emmanuel, que surge na manjedoura, nós temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Então, Jesus dividiu a história. Ele foi tão grande que ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ernest Renan, né, ele escreveu a biografia de Jesus, né, e ele tem uma frase que ele diz que Jesus é um mestre incomparável. E é mesmo, né? E aí, Emmanuel vai dizer aqui que nos velhos tempos, o que nós tínhamos?
tinham os exércitos guerreando o tempo todo, armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Porque os povos, que éramos nós mesmos, eles acreditavam que era através das guerras, da luta, é que se conquistava o reino dos céus. Aí veio Jesus e mostrou que não, que é através da mansuetude, do amor e da paz que nós conquistamos o reino dos céus. E todos aqueles ditos poderosos que promoveram tanta dor, tanto luto, tanto sofrimento, passaram pela história esquecidos. Mas Jesus permanece até hoje com a sua mensagem de amor imortal para nós que somos espíritos imortais. E Emmanuel vai dizer que depois de Jesus é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. E aí ele diz assim, olha que bonito, não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo exponencialício de Caná. Essa passagem das bodas de Caná tem uma mensagem belíssima de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de um diálogo de Jesus com Pedro, porque os discípulos não entenderam por que Jesus transformou a água em vinho, né? Se era uma bebida. E aí Jesus conversa com Pedro e tem uma frase genial que Jesus diz assim, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Por quê? Os casamentos dos judeus naquela época era festa, assim, para uma semana ou mais. E faltar o vinho, né, que tinha um simbolismo muito grande para os judeus, era uma humilhação. A família ficaria humilhada, né? E seria um desastre para os noivos, e que prenunciava também coisas ruins. Então, Jesus, compreendendo isso, e o vinho acabou, ele transforma aquela água em vinho, não enaltecendo o vício, não enaltecendo os excessos, o desequilíbrio, mas é a compreensão que ele teve da importância do vinho ali naquela festa. Aí Emmanuel diz, reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro. Contudo, não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não despreza o banquete dos publicanos. Tanto que ele foi jantar na casa de Zaqueu, que era um publicano. Cura Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não esquece Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra.
O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. E aí a gente faz uma reflexão. Quem é Jesus para nós? O que Jesus representa nas nossas vidas? Nós nos lembramos de Jesus, de convidá-lo para estar conosco quando nós estamos passando pela dor de perder um ente querido, ou quando nós estamos com diagnósticos de uma doença incurável, ou quando há uma dificuldade financeira muito grande, ou quando um amor vai embora, deserta de nós. Então, nos momentos de dor, nós precisamos convidar Jesus, porque ele mesmo deixou o convite. Vinde a mim todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, quando nós estivermos sobrecarregados, cansados dos nossos erros, dessa repetição a cada encarnação dos mesmos erros, quando nós ficamos paralisados pelo sofrimento, pela dor, lembremos-nos desse convite de Jesus. Ele não vai carregar a cruz por nós, mas como Cirineu, que o ajudou a carregar a cruz, ele vai nos ajudar. E é como se ele colocasse uma almofada assim debaixo dos nossos ombros, para que a cruz não nos ferisse tanto. E Kardec, comentando essa fala de Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que esse convite de Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, para nós entrarmos na sintonia com Cristo, nós precisamos do esforço de amar o nosso próximo. Ele vai dizer aqui, na mensagem no item 6 desse capítulo 6, uma frase que eu acho assim maravilhosa. Ele vai dizer assim: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Olha que lindo! Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Eu acho essa frase assim, de uma beleza. Ele é o jardineiro das almas. Então ele faz o convite: vinde a mim, porque eu sou o jardineiro das almas. Eu sou bom pastor, eu cuido das ovelhas. E Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva que ele fala
O título é Consegues ir? Nós conseguimos atender a esse convite de Jesus? Depende de nós. Nós já encontramos Jesus. Nós já entendemos a importância de Jesus nas nossas vidas. E nós já entendemos que Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia, Ele é o Espírito perfeito que Deus enviou para nos auxiliar em nossa caminhada. Mas como que nós vivenciamos essa presença de Jesus em nossas vidas? Então, que neste Natal, nessa noite de Natal agora, né, dia 25, que nós possamos ter um Natal com Jesus. Isso que Emmanuel fala que desse Natal, ele encerra a mensagem dizendo assim: se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Que nós possamos viver de tal forma que todos os dias da nossa vida seja Natal. Como Jesus renascendo, nascendo a cada dia nos nossos corações. Que o nosso coração seja manjedoura, onde Jesus vai nascer com o seu evangelho. E eu gostaria de encerrar com uma mensagem aqui desse livro, Antologia Mediúnica do Natal. É uma mensagem muito linda do espírito Aparecida. E ela diz assim: súplica do Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Que nós tenhamos um encontro de Natal com as nossas famílias, que seja uma ceia, né? A troca de presentes, tudo isso é muito bom. Mas vamos convidar Jesus. Leia uma mensagem, ore o Pai Nosso, né? E convide Jesus para a sua noite de Natal. Então, nós vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, aos bondosos amigos espirituais, rogando a Jesus que ele possa nascer no coração de cada um dos nossos irmãos em humanidade. Que ele seja uma presença muito forte, muito amorosa nas vidas de todos nós. Ele, que é o governador espiritual do planeta, ele é o bom pastor, ele é o mestre, ele é a vida em abundância, é a água viva que matará a nossa sede de amor, de paz e de luz.
e que nestes dias nós possamos viver de tal forma que seja, como disse Paulo, não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que nós sejamos cartas vivas do Evangelho de Jesus, consolando, ajudando, auxiliando as pessoas através de ações, ou, quando nós não pudermos, que seja através de uma prece que nós abracemos as pessoas. Obrigado, Jesus, obrigado a Deus, a Maria Santíssima, aos amigos espirituais e a todos os nossos amigos internautas que estão conosco neste canal. E que Jesus abençoe também o trabalho deste canal. Muita paz, um Natal com Jesus, e que nós possamos continuar estudando e procurando entender os ensinamentos de Jesus e de Kardec. Muita paz para todos, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Uma boa noite, uma boa semana, um bom Natal para todos. Obrigada.